Ok, vamos lá. Ainda nessa mesma página, na página 69, tem um outro exemplo aqui de equação paramétrica. Olha lá. Reta R de novo. O x vale t mais 3. E o y vale 2t mais 6. Ó, equação paramétrica. Como é que a gente transforma essa equação paramétrica numa equação reduzida ou numa equação geral? Você isola o t, então vamos isolar o t. T vale quanto? Não é x menos 3, que eu pego esse 3 e passo pra lá, fica x menos 3. Aí eu pego esse outro t aqui e chamo ele, eu pego esse outro t e chamo ele de x menos 3. Pronto, é só isso, é muito bom. Aí vai ficar y é igual a 2 vezes x menos 3 mais 6. Y é igual a distributiva. Deixa eu mostrar a distributiva. Dois x menos 6 mais 6. Y é igual a 2x. Equação reduzida novamente, porque ela tá dessa maneira e não dessa. Mas se você quiser geral, é só você passar pra lá e fica assim. Ou passar o y pra cá, mais fácil passar o y pra cá. Pronto, você tem que colocar igual a zero as equações que estão na forma geral. Ok. Retas paralelas e retas perpendiculares. Essa aula já é maior, gente. Nossa, vamos lá. A gente já começa agora, né? Retas paralelas e perpendiculares. Eu dou ela resumidinha, vocês vão entender tudo. Pode apagar, né? Bom, é sobre posições das retas essa matéria aí. Então, vamos lá. Posições das retas. Vocês sabem, né? Vamos só lembrar que as retas são paralelas, concorrentes. Quando elas são concorrentes formando ângulo de 90 graus, elas são perpendiculares. E tem as retas coincidentes também, que é uma em cima da outra. Então, vou fazer aqui um plano cartesiano, só pra gente citar o que vai acontecer com essas retas. Bom, primeiro vamos falar de retas paralelas. Vamos fazer duas retas paralelas aqui. R e S, paralelas. As retas paralelas, elas não se encontram, né? E elas têm, olha pra você ver, elas têm o mesmo ângulo de inclinação. Então, se elas têm o mesmo ângulo de inclinação, elas vão ter o mesmo coeficiente angular. O M da reta R vai ser igual ao M da reta S. Mas observem que cada uma vai cortar o eixo Y num ponto. E vocês lembram que o coeficiente linear é onde a reta corta o eixo Y? Vamos falar disso de novo ali? Vamos colocar, que isso é muito importante. Y igual a mx mais m. O m é o coeficiente linear. O que ele mostra? Onde a reta corta o eixo Y. Deixa eu chegar pra cá. Olha lá. Onde a reta corta o eixo Y. Tá bom? Então, a gente observa que essas duas retas, cada uma vai cortar o eixo Y num ponto. Então, já posso concluir que o coeficiente linear de uma reta é diferente do coeficiente linear da outra reta. Agora, vamos fazer duas retas coincidentes. O que são retas coincidentes? É uma reta em cima da outra. Então, a gente faz uma só, mas a gente mostra que tem duas coincidentes. Bom, as retas coincidentes, então é tudo igual, né?
o coeficiente angular e o coeficiente linear vão ser iguais. Então, o coeficiente angular da reta A é igual ao coeficiente angular da reta B. E o linear também. O linear da reta A é igual ao linear da reta B. O coeficiente linear é onde corta o eixo Y. Agora, as retas concorrentes. Retas concorrentes. Ai, essa palavra ficou tão grande. Concorrentes. Concorrentes são retas que se encontram formando ângulo de 90 graus. Então, o ângulo não vai ser igual, né? Ó, aqui vai ser um ângulo, aqui vai ser outro ângulo. Vamos chamar elas de quê, gente? T e U. Ok. Então, elas não têm o mesmo coeficiente angular. Então, o coeficiente angular da reta T é diferente do coeficiente angular da reta U. E o coeficiente linear é igual? Bom, se for esse desenho aqui, não, porque essa reta vai cortar o eixo Y lá em cima e essa reta vai cortar o eixo Y lá embaixo. Mas pode ser igual? Quando é que elas têm o mesmo coeficiente linear? É quando elas se encontram no eixo Y. Então, não vou falar nada do coeficiente linear, porque pode ser igual ou não, ok? Agora, o que tá faltando? Tá faltando falar do coeficiente, ó, das retas perpendiculares. Régua. Bom, as retas perpendiculares é um caso das retas concorrentes. Retas perpendiculares são retas que se encontram formando ângulos de 90 graus. Perpendiculares. Bom, se as retas perpendiculares são retas concorrentes, elas também não vão ter o mesmo coeficiente angular, né? Mas acontece uma coisa específica nas retas perpendiculares. O coeficiente angular de uma reta, vou chamar de RS de novo, eu gosto de chamar de RS. O coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra reta sempre vai dar menos 1. Então, se você tiver duas equações de retas, eu vou pegar um exemplo ali, e uma tiver um coeficiente angular, por exemplo, 3, exemplo. Se uma reta tiver coeficiente angular 3 e a outra tiver menos 1/3, não vai dar menos 1? Aí as duas retas vão ser perpendiculares. Deixa eu pegar esse exemplo. Olha aqui para você ver. Se uma reta for assim, 3x mais 5, reta crescente que corta o eixo Y no 5, né? Vamos chamar de reta S. E uma reta R que tenha esse coeficiente angular, menos 1/3, mais, sei lá, qualquer coisa aqui, mais 7. Decrescente essa, né? Essa é decrescente cortando o eixo Y no 7. Esse é o coeficiente angular da reta S. E esse é o coeficiente angular da reta R. Se a gente fizer um vezes o outro, não vai dar menos 1? Então, são retas, são perpendiculares. Perpendiculares, que formam ângulo de 90 graus. Ok. É isso. Vamos fazer alguns exemplos que o livro trouxe? Ai, sempre me apertando. Exemplo 1. Exemplo 1. Aqui, vamos aqui. Página
72. Determine a equação reduzida das três retas representadas no plano cartesiano. Então, nós temos duas retas paralelas ali que eles fizeram. Eles fizeram duas retas paralelas e fizeram uma reta perpendicular. Se ela é perpendicular com uma reta, ela vai ser perpendicular com a outra, né? Não tem jeito de ser com uma só. Aqui nós temos a reta R, S e essa aqui eles chamaram de T. E quais são os pontos conhecidos? Esse ponto aqui, ó, é o 2 e esse aqui é o -1. E esse aqui é o 3. Determine a equação reduzida das três retas. Bom, nosso tempo tá acabando, então vou deixar de tarefa só esse exemplo. Não pode olhar no livro não, gente, não olha no livro. Você tem que achar a equação da reta. A equação da reta é assim, né? mx mais n. E você pode pegar pontos conhecidos, pode achar primeiro a reta S, que tem dois pontos conhecidos, aí ela vai ser paralela com a outra, então tem o mesmo coeficiente angular. Tentem fazer de tarefa. Se não der certo, a gente vai resolver na próxima aula, tá bom? Beijo.